Boa tarde, sou Mariane, fisioterapeuta intensivista aqui da Santa Casa e hoje vamos conversar sobre oxigenoterapia e ventilação mecânica nos pacientes de Covid. Bom, vamos lá. Primeiro, oxigenoterapia. A primeira opção que a gente tem é o catéter nasal. O catéter podendo chegar até 6 litros minuto. A Mariane, a literatura fala 4. Fala 4, mas normalmente nos pronto-socorros a gente não tem outra medida a não ser o catéter nasal. Então vamos utilizá-lo até 6 litros minuto, tá? Caso vocês tenham a máscara não reinalante na instituição onde vocês trabalham, pode usá-la também. A bolsa reservatória tem que estar insuflada e pode gerar um fluxo até de uns 10 litros para o paciente. Ah, Mariane, meu paciente não respondeu, não ficou bem, eu vou precisar entubá-lo. Como que eu vou fazer? O que eu vou precisar? Então, a princípio, sistema de aspiração fechado. Tem onde vocês trabalham? Não? Onde vocês trabalham? Na verdade, eu em unidade de saúde, né? BS. Eu vou trabalhar muito com gerador. As opções mais básicas. Tá bem? Todo mundo de lá? Do mesmo? Não? Trabalho em São Paulo. Ah, legal. Perfeito. Mas também Então vamos lá. Filtro EPA. Tem que estar preparado, exatamente. Filtro EPA. Qual a função do filtro EPA? Ele é uma barreira para o vírus não se propagar no ar. Então ele é 99,9 antiviral e 99,9 antibacteriano, certo? Então ele é no ramo expiratório do ventilador. Então vamos lá, conecto aqui. Filtro HME. O filtro HME é nossa via aérea artificial. Então ele aquece o ar para o paciente e fluidifica a secreção, certo? Mariane, meu paciente está hipotérmico, está abaixo de 34 graus, aí não é indicado, porque daí ele não gera calor o suficiente para aquecer o ar, certo? Ventilação mecânica propriamente dita. Vamos lá, vamos ventilar o paciente ou a volume ou a pressão. Vocês acabaram de passar na estação de ventilação mecânica, né? Então fica mais fácil para vocês. No paciente COVID, como que a gente vai ventilar? A gente vai ventilar com volume baixo. Então de 4 a 6, podendo chegar até 8 nos casos de COVID, porque eles têm uma complacência um pouco maior do que SARA. Vou iniciar com 6 litros. Calcula pelo peso predito, até sair uma nova tabela já com a altura, todos os tamanhos dos pacientes em média, com o volume corrente, eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Maria, meu paciente precisa de 360 ml de volume corrente. 360 litros. Tempo inspiratório. Tempo inspiratório, vocês ajustam de acordo com a frequência. Um está ligado com o outro. Então, vou iniciar com uma frequência respiratória de 20. Então, você ajusta o tempo inspiratório também. Normalmente, a gente faz 1 para 2. Paciente obstrutivo chega a fazer 1 para 3, 1 para 4, dependendo do grau da obstrução, certo? Então, aqui vai ficar 1 para 2 para esse paciente que a gente vai começar a ventilar. A PIP, a menor possível, quando vocês entubarem o paciente, para manter uma oxigenação boa com uma FI não tão elevada, certo? Esse é volume. Pressão. Pressão, Mariane, como que eu vou colocar o volume numa ventilação a pressão? Então, aumento o volume, aumento a pressão, aumento o volume. Reduzo pressão, reduzo o volume, certo? E os outros parâmetros iguais. FO2. A suficiente para manter uma saturação entre 92 e 95, certo? Sensibilidade. Sensibilidade, quando ela está a litros, ela é fluxo. Quando ela está negativa e centímetros de água, ela é pressão, tá? Aí você fala, Mariana, eu gosto de ventilar a pressão, gosto de colocar a sensibilidade à pressão, a critério de vocês. Essa sensibilidade, ela funciona como? É uma barreira para o paciente não entrar no ventilador, tá? Então, é um bloqueio, exatamente, certo? Muito ativada, eu tenho que... Isso, você dá uma aumentada e vê se melhora a sincronia. Não melhorou, cede esse paciente de uma forma mais adequada, tá? Vou desligar um pouquinho para a gente conseguir conversar melhor. Titulação da PIP. Como que eu vou titular a PIP para esse paciente? Vocês viram lá como mensura a pressão de platô, certo?
Viu como calcula o drive pressure? Então, é a pressão de platô menos a PIP, certo? Ah, então, Mariane, eu vou ventilar esse paciente com volume baixo, com uma pressão de platô abaixo de 30, com uma drive pressure de 15 ou abaixo de 15 e a menor PIP que o paciente mantenha uma saturação, certo? Para titular a PIP e ver a melhor drive pressure, como que a gente faz? A gente vai estar ventilando o paciente a volume corrente, sedado. Vou jogar uma PIP de 20 e vou descendo ela 2 centímetros de água para ver qual o melhor drive pressure. Então, por exemplo, o paciente está com uma PIP de 18, dando uma drive pressure de 12. É bom, certo? Mas se ele tiver com uma pressão de uma PIP de 14 com a mesma drive pressure, melhor ainda. Então, você titula ela. Vai lá, colocou a pressão de 20... colocou a PIP de 20, calculou o drive pressure, dá um minutinho, reduz mais 2 pontos, calcula de novo, achou a PIP ideal, pode ventilar o paciente tranquilo, certo? Os pacientes normalmente vão evoluir com uma hipercapnia, a gente não vai se atentar tanto ao PCO2 e sim ao pH do paciente. Ah, Mariane, o paciente está com PCO2 de 65, quanto está o pH? Ah, está de 7.2, 7.20, perfeito. Vai permitir que o paciente fique com essa acidose. Certo? Ajustei toda a frequência respiratória, tempo inspiratório. O que eu posso aumentar mais na ventilação daí? Para conseguir lavar esse CO2, caso seja necessário. Frequência eu aumentei. Aumentei a frequência e ajustei o tempo inspiratório. Cheguei lá nas 35 de frequência respiratória. O que a gente pode fazer? Lembra que a gente tinha duas a margem da ventilação? A gente começou com 8, mas a gente pode chegar até... Começou com 6, mas pode chegar até 8? Aumenta para 8, certo? Ah, ventilei o paciente, virei meu paciente de ponta cabeça na ventilação, mantém hipoxêmico e ainda acidótico. A gente vai pronar esse paciente. Paciente com uma FiO2 menor que 150, a indicação é prona, tá? Ah, como que eu vou pronar esse paciente? Prono o paciente, bem sedado, de preferência bloqueado mesmo, pronei. Ah, como que eu vou saber que ele melhorou? Primeiro, não pode estar instável, né? Tem que estar um paciente relativamente estável. Segundo, você colhe uma gasometria após 1 hora. Colhi a gaso, vi que está tudo bem com esse paciente, aí sim, mantenho 16 horas pronado. Pode, claro. Qual que é o pH mínimo para permitir essa hipercapnia? 7.2. Vai ser abaixo disso, a gente corrige. Tá? Pode corrigir com BIC, se tiver parte metabólica. Se for só parte respiratória, tenta ajustar a ventilação. Tá bom? A prona. Respondeu, ficou tudo ok, tolerou as 16 horas, posição supina. Posição supina, daqui 4 horas vocês vão coletar uma nova gaso. Se manteve uma relação boa, ótimo, não precisa pronar o paciente de novo. Se caiu para 150 de novo ou menos, vai pronar mais uma vez. Certo? O que a literatura fala? 16 horas. Mais 16 horas aí. Toda vez que o paciente pronar, 16 horas, depois de 1 hora colhe uma gaso, vê se teve uma boa resposta, desprona por 4 horas e colhe uma nova gaso. Certo? Dúvidas até aqui? Não? Perfeito. Aí, deixa eu ver o que falta para falar para vocês. Então, vamos rever todos os parâmetros que a gente viu até aqui, certo? Volume total? Oi? De 4 a 6. E a nossa margenzinha até 8, certo? Frequência respiratória? 14 a 20. De 20 a 35. A gente vai lembra que é um paciente que vai ficar com retenção, é um retentor. Então, a gente sempre vai ventilar ele com umas frequências mais elevadas, tá? De 20 a 35. Ajustei frequência automaticamente, o que a gente tem que se atentar? O tempo inspiratório, porque aumentei a frequência, eu vou reduzir a relação easy-ease, tá? Então, ajusta o tempo inspiratório também. A PIP, a gente vai fazer a titulação, certo? Ah, não deu tempo para fazer a titulação, Mariane, é uma intercorrência, vou entubar. Entuba, deixa uma PIP de 10, tá? E daí, com o tempo, depois vocês fazem a titulação e tudo mais. Pressão platô, menor que 30. Drive pressure, menor que 15, certo? A FI é a menor possível para dar uma boa oxigenação para esse paciente.
Filtro HME proximal, filtro EPA distal, sistema de aspiração fechado. Posição prona, 16 horas, se PO2 e FO2 menor que 150, certo? Colher uma gás, viu que tá tudo ok, pode isso, desprona por 4 horas e reavalia novamente, certo? Oxigênio, então catéter ou máscara não reinalante. Ah, Mariane, por que a gente não vai fazer VNI? Porque não temos o paramento suficiente para fazer uma VNI, tanto numa UBS quanto no pronto-socorro. Qual é a indicação? Aquela máscara não invasiva que pegue todo o rosto para não ter escape. E isso faz na ventilação mecânica mesmo, no ventilador, com filtro EPA. Ah, mas isso dá para fazer se eu tiver. Mas aí tem que ser num quarto isolado com pressão negativa, tá? Dúvidas? Qual o tempo para a troca do filtro? Esse o fabricante diz até 7 dias. 7 dias. Esse também de até 7 dias, porém a gente troca a cada 48 horas. 48 horas. Tá? E o sistema fechado pode também ficar até 7 dias, mas trocamos em 72 horas. Certo? Mais alguma coisa que vocês queiram saber, que eu possa ajudar? Ficou claro? Tá? É muita coisa. Joga com informação, né? Mas assim, Mariane, pressão a volume, o que for melhor pra vocês. Pressão, volume. Tá? Eu, particularmente, Mariane, gosto mais de pressão, mas eu tô numa UTI que é fácil pra mim ver, calcular e dar melhor ventilação pro meu paciente. Se você tá lá na intercorrência, se sente mais seguro ventilar volume porque você já dá o volume ideal, fique à vontade. Certo? Lembrando que quando o paciente tiver volume, a gente tem que ficar atento na pressão de pico, que tem que ser menor que 40. A pressão de pico é aquela pressão quando o paciente está no máximo da insuflação. Então, ela pode chegar até 40, tá? Certo? Geralmente chega até 40 ou geralmente Com volume muito alto pode chegar. O paciente está fazendo autofísico. Pressão e frequência respiratória. Então, por isso que a gente fala, pode chegar a 35 de frequência respiratória? Pode, mas você pode gerar uma autopip se seu tempo respiratório não estiver correto também. Então, tudo é uma questão de mão mesmo. Mas o básico, começa com 20 e tolera hipercapnia de 7,20. Tá? E desapega um pouquinho do PCO2, porque senão a gente vai ficar ajustando a ventilação a todo momento. Certo? Algo mais?